Olá, meu nome é Alberto Magno, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo de tudo relacionado ao nosso querido e amado instrumento, o contrabaixo. Hoje, esse vídeo vai ser direcionado para baixistas que, assim como eu, gostam de usar efeitos, pedais no contrabaixo. Sempre a gente, quando entra nesse mundo dos pedais, a gente acaba esbarrando em alguns problemas, e um deles é a questão da fonte. E hoje eu vou falar desse equipamento que eu confesso que eu estou extremamente impressionado, que é o Mobley Power modelo APW3 da marca Tonesline Engineering, que nada mais é que uma bateria que serve como fonte de alimentação para os pedais. Então a gente sempre quem gosta de efeitos, a gente sempre esbarra com essas dificuldades. Às vezes você chega no local de tocar, não tem uma tomada perto, ou às vezes sua fonte é 110 e lá é 220, enfim. Eu tive um probleminha recentemente, que eu usava a fonte visual 1 spot, e chegando em casa eu percebi que o Rode delicadamente quebrou minha fonte. E eu saí à procura de algumas alternativas, encontrei essa, que eu achei um barato, então levei para a estrada. Antes eu costumava usar essa pedalboard aqui, mas com o tempo eu fui vendo os efeitos que realmente eu gostava e fui reduzindo para os efeitos que eu uso mais no dia a dia, um afinador, um paramétrico, um compressor, enfim, bem simples. E para o meu uso, essa fonte atendeu perfeitamente. Então eu vou falar como é que é o funcionamento dela, é super simples. Depois vou dar alguns exemplos, eu levei e fiz testes com elas na estrada, então vou mostrar tudo. Primeiramente, ela vem nessa caixa, vem acomodada nessa caixa. Então vem o equipamento, ele me parece ser bem robusto. E essa fonte, que é a fonte para carregar ele. Então a gente carrega ele nessa parte inferior, a gente carrega a bateria. Lembrando que eu deixei, ele tem esse botão de on e off, e eu deixei ele no off e ele não carrega se estiver no off. Para ele carregar, tem que estar no on. Vamos lá, vamos ver na prática. Eu vou ligar aqui e a gente vai ver como que ele funciona na prática. Então agora a gente vai ver como que o Mobley Power APW3 funciona na prática. Então eu estou com um set aqui que geralmente é o que eu uso no meu dia a dia, um set super simples. Eu cronometrei ele totalmente descarregado até 100% carregado, demorou 2 horas para carregar. E outra coisa, eu deixei os meus pedais ligados depois que ele estava com 100% de carga e ele demorou 12 horas para descarregar. Então achei isso um barato. Então vamos lá, a parte de baixo onde que a gente vai ligar o carregador, essa parte de cima é a saída que vai alimentar os pedais. Lembrando que ele alimenta o consumo geral, todos os seus pedais têm que ter o consumo de no máximo 500 mA. Isso é muito importante, respeitar isso. E lembrando que ele é o padrão da maioria dos pedais, 9 volts com centro negativo. Então você tem que observar muito isso para que você não queime seu equipamento. Geralmente, pedais digitais consomem muito. Você vai um delay, um reverb, consomem bem mais que os pedais analógicos. Aqui, basicamente, eu estou com um Polytune da TC Electronic. Eu estou com esse pedal que é o Stick do Eduardo Bonato, Eds Mod Shop, que é um pedal que é uma réplica do Yamaha NE1, que é um equalizador paramétrico que é super importante, que eu gosto muito no meu som. E também estou com o oitavador da Sonic Cake. Então são pedais que não têm um consumo relativamente baixo e eu não teve problema. E outra coisa que é importante salientar é que se eles estiverem todos desligados, como eles são True Bypass, o sinal passa direto. Então vamos ver na prática. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar esse botãozinho, botar ele no on, depois eu aperto o botão aqui de ligar. Esse botãozinho, ele tem 3 cores. O verde indica que a bateria está de 100 até 30% da carga. Quando ele chega em 30%, ele fica laranjado, e quando ele chega em 10%, ele fica vermelho. Isso é fantástico, porque ele te avisa a hora de carregar. Então você está lá no meio do show, aquele botão ele ficou vermelho, opa, ele já te avisou que está na hora de carregar. Eu fiz 3 shows, ele com a carga completa, os shows de 2 horas e meia, incluindo passagem de som. Geralmente eu estava ligando bastante o meu afinador, que é o que consome mais, e a bateria está verde até agora. Então isso para mim foi fantástico, achei super legal. Então ó, aqui o som, passando direto, né? Se eu for ligar o Stick. Se eu for ligar o oitavador, e caso eu queira ligar o afinador, está funcionando
super bem, sem ruído nenhum. Então, o afinador, opa, tá até um pouquinho desafinado. Tá aí. Aquilo que eu falei da questão do Tree Bypass, ó, eles estão todos desligados. Então, se eu desligo a bateria, o sinal continua passando. Então, vamos ver ao vivo. Fala, turma, tudo em paz? Tô aqui em Lajinha, Minas Gerais. Lajinha, Minas Gerais. Hoje eu vou estrear esse brinquedinho novo. Tô com um set bem simples aqui, mas não deu nem ruído. Zero bala. Fala, turma, tudo em paz? Alberto Magnária. Hoje, segundo dia de teste, eu tô aqui em Cambuci, Rio de Janeiro. A bateria continua no verde. Já é o segundo dia com passagem de som. Ontem eu fiz um show de 2 horas. E vamos nessa. E as considerações finais, eu super recomendo esse equipamento, que é o Mobile Power APW3 da Tones Line, para todo músico que queira usar pedais e que queira ter essa conveniência de, às vezes, chegar num palco que não tem um AC de fácil acesso, ou usar fontes com problema de ruído, e sem contar que o custo-benefício desse equipamento é imbatível. Então ele foi testado e eu recomendo, tá bom? Aquele abraço!